CRB tem 6 reforços encaminhados para a temporada de 2023. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito das negociações mais recentes, tanto no caso ali do Copete e outras que ainda não foram anunciadas, como no caso do lateral direito, o Matheus Ribeiro, ex-Vasco da Gama. Além disso, comentar sobre as outras contratações já firmadas, algumas confirmações também do jornalista Emerson Júnior. Será que com esse elenco e com os remanescentes da última temporada, o CRB se candidata novamente a ser um dos protagonistas da próxima Série B do Campeonato Brasileiro? Por que não sonhando com seu retorno à primeira divisão do futebol nacional? Esse será o principal assunto que quero falar aqui com vocês no nosso vídeo de hoje, tanto das novas contratações, como jogam cada um desses atletas, passar aqui rapidamente na sua carreira também, como podem agregar dentro do elenco em 2023. Será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ajudar a gente a chegar nessa marca de 45 mil inscritos aqui no YouTube do Black Cartel até o final do ano. A gente que fala sobre diversos times fora do eixo aqui no nosso canal, como o próprio CRB, Paysandu, Remo, Coritiba, Atlético Paranaense, além disso o Vitória, o Bahia, lá em Salvador. Então eu peço para você dar a sua contribuição aqui também para a gente continuar crescendo no canal, combinado? Outro recado também quero passar para vocês, você sabe que tá rolando aí a Copa do Mundo e nessa sexta-feira você confere ótimas cotações lá com o pessoal da Sportpix.clube. Separei aqui algumas partidas que irão acontecer ainda nesse comecinho de final de semana, às 7 horas da manhã, País de Gales e Irã, um confronto bem aberto, com ótimas cotações para esse jogo lá no Catar. Além disso, a própria seleção da casa recebendo o Senegal às 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, outra ótima partida com Holanda e Equador e finalizando na sexta-feira às 4 horas com Inglaterra e Estados Unidos. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Já vai lá, faz o seu cadastro na Sportpix.clube e comece a faturar com seus conhecimentos futebolísticos, além, claro, de brincar aí com jogos da Copa do Mundo. Quero começar o nosso vídeo de hoje para trazer essas informações do repórter Emerson Júnior, lá da Rádio CBN. Valeu demais aí ao camarada que garantiu o fechamento do negócio envolvendo outros 3 jogadores, tanto no caso do Matheus Ribeiro, o lateral direito, quanto também do Renato, atacante ex-Avaí. A situação do Copete, essa informação não é lá do Emerson, até me equivoquei aqui, é do Globo Esporte, já garantiu ainda no comecinho dessa semana, estou gravando esse vídeo na terça-feira, que estão aí bem encaminhadas essas conversas. Mas de fato, além dessas contratações, as outras já anunciadas pela diretoria do Galo nessa temporada, será que o CRB se candidata ao principal time talvez ali da região Nordeste, tem o Ceará também que acabou caindo nesta última temporada, mas assim, dá pra gente imaginar o CRB brigando entre os 5 primeiros colocados ali para chegar na reta final com chances de acesso? Na minha visão, dá sim. Assim como foi, por exemplo, na temporada de 2021. Eu que sou torcedor do Goiás, acho que já deu aqui para vocês perceberem pelo estúdio, Inclusive eu tenho um canal do Verdão, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês conferirem lá também, Goiás News 1943. Assim como foi aquela campanha, na minha visão, pelas contratações até o momento anunciadas, eu vejo um elenco até mais qualificado do que nas últimas temporadas e também sem aqueles, digamos, não grandes clubes. Eu não gosto de utilizar essa expressão, tá? Porque, na minha visão, o mesmo trabalho, às vezes a gente já meio que encaminha uma vaga quando cai um Grêmio, um Cruzeiro, um Vasco da Gama, mas nos últimos anos acabou que isso não aconteceu. O Cruzeiro ficou 3 anos, o Vasco quase que vai para o seu 3º ano, na próxima temporada, acabou que ficou apenas 2. O Sport também no último ano acabou caindo, mas se não tivesse talvez ali o Cruzeiro tão embalado, o próprio Grêmio, com muito dinheiro, acabou caindo e subindo. O Bahia também, que fez um bom time, na minha visão o Sport conseguiria o seu acesso. Então, nessa temporada de 2023, teremos vários clubes parecidos, pelo menos na questão financeira, na minha visão sim, por toda a sua tradição, vários anos constantes, na segunda divisão também, o CRB se candidata a um dos principais clubes a buscar o acesso. Inicialmente, bora falar aqui sobre as contratações, com o Copete, outro jogador que acabou de conseguir o seu acesso, defendendo a equipe do Bahia, inclusive o seu último jogo contra o próprio CRB, lá no dia 11, no caso dia 6 de novembro, acabei trocando aqui as datas, ele participou de apenas 1 minuto nesse duelo em Maceió. 34 anos de idade, colombiano, tem contrato até dezembro de 2023 no Bahia, está emprestado pelo Avaí, onde também por lá tem contrato até dezembro do ano que vem. A tendência é que ele rescinda esses 2 contratos ou seja repassado em definitivo para o CRB ou até mesmo um possível empréstimo do Avaí, liberando ele, no caso o Bahia liberando o jogador, voltando para o Avaí e aí sim repassando ao Galo para o próximo ano. Nessa temporada não dá para dizer que ele fez um excelente Série B, foi bem mais reserva do que titular, especialmente nos últimos jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Chegou a marcar um gol importante fora de casa contra a equipe da Tombense, entrou faltando 15 minutos naquele duelo, marcou o seu gol, também foi titular contra o Criciúma na partida seguinte e não desempenhou bom futebol. Um jogador que vive altos e baixos, mas conhece bem também aqui no futebol brasileiro a segunda divisão.
Em 2021 ele conseguiu acesso com o Avaí, né, somando 33 partidas, 7 gols marcados e 9 assistências. Na minha visão, foi o principal jogador do Leão naquela temporada. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o ponta esquerda Jonathan Copete. Não é aquele mesmo jogador quando ele chegou aqui no Brasil de muita velocidade, tá? Ele perdeu um pouco daquele ímpeto, mas ainda assim, corre bem, principalmente pelos lados do campo. No Avaí, também no Campeonato Catarinense dessa temporada, assisti a alguns jogos dele, ele fez uma função como um segundo atacante. Indo para outro jogador, dessa vez saindo do próprio Avaí, já sendo contratado esse segundo Emerson Júnior pelo CRB, é o atacante Renato, 32 anos de idade, ele que ficou sem contrato, né, encerra o seu vínculo no Avaí agora em novembro desse ano, e segundo o Emerson Júnior, mais um chegando no CRB para a próxima temporada. Um ano de 2022 muito fraco, apenas 24 partidas, com uma assistência no Campeonato Brasileiro, foram 16 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência também. Até terminou sendo um jogador titular, tá? Ele fazia mais uma função como um meia-direito nas partidas ali contra Fortaleza, Fluminense, Palmeiras, Cuiabá e Red Bull Bragantino. Nessa sequência, basicamente, o Avaí decretou o seu rebaixamento, acabou que terminou bem próximo, né, de sair da zona de rebaixamento. Uma pena esse rebaixamento do Avaí, mas com o Renato não conseguiu ajudar muito. Ele faz uma outra função como lateral direito. Grande parte da sua carreira, para ser bem sincero, ele jogou dessa forma. Lá nas primeiras passagens pelo próprio Avaí, ele fazia muito isso. Em 2016 conseguiu o acesso da Série B para a primeira divisão, né? Naquela temporada, 52 jogos, 7 gols e 3 assistências. Voltou para o Avaí em 2018, novamente subiu da Série B para a Série A, jogou a primeira divisão na Chapecoense em 2019 e nesse ano de 2022 também, novamente, quando jogou a Série A, não conseguiu desempenhar o mesmo futebol. Atleta que tem passagens aí também no Sport, ABC, Fluminense e no próprio Avaí, né, no Ceará também rapidamente no início de 2018. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Renato. Na minha opinião, um bom jogador, acho que pode agregar e crescer dentro desse universo de Série B do Campeonato Brasileiro, ajudando não só a ponta direita, como sendo, quem sabe, uma alternativa também para uma lateral direita, uma função com 3 zagueiros, ele servindo como meia direita. Pode dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o lateral direito Matheus Ribeiro, 29 anos de idade, ex-Vasco da Gama, também conseguiu o seu acesso, apesar de não ser um jogador muito importante durante essa temporada, apenas 5 jogos com a camisa do Vasco da Gama, ele que foi anunciado já na reta final. Fez a sua estreia contra a Ponte Preta, lá em uma partida no dia 9 de agosto. Também atuou contra Tombense, uma vitória dentro de casa, né, por 3-1. Ele foi titular nesse jogo, inclusive deu a sua primeira assistência e única com a camisa do Vasco, também titular nos duelos diante o CSA, o rival aí do CRB, Bahia fora de casa e por último contra o Brusque, lá em Santa Catarina, no dia 3 de setembro. Depois disso, não teve mais oportunidades, ficou no banco de reservas em 2 partidas consecutivas, né, diante Grêmio e Cruzeiro fora de casa, 2 derrotas do Vasco e não participou nenhuma outra vez. É um bom jogador, na minha visão, uma boa contratação para o CRB no ano que vem. Foi bastante criticado pela torcida do Vasco, eu acho que é até normal, né, é difícil a gente apontar um ou outro jogador que foi bem na temporada inteira com a camisa Cruz Maltino, então acho natural. Essa crítica, na minha visão, fará assim uma ótima Série B com a camisa do CRB. E é uma posição muito escassa aqui no Brasil, tá? Até em mercados mesmo do próprio Goiás, que vai para o seu segundo ano consecutivo na Série A, é muito difícil você achar bons ou pelo menos regulares laterais direitos que recebem pelo menos de 100 mil reais mensais. É quase que uma missão impossível, né, para a diretoria de equipes que se colocam como candidatas, né, ao acesso na Série B ou até mesmo na primeira divisão. Tem uma carência muito grande aqui no Brasil. Em relação à Série B, o Matheus Ribeiro, que já conseguiu aí, se eu não estiver muito enganado, 3 acessos, né, durante a sua trajetória, em 2022 pelo Vasco, em 2020 na Chapecoense, foi campeão por lá, 39 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências, e pelo rival do Goiás, o Atlético Goianiense, lá em 2016, lembro muito dele também naquela campanha, foram 42 jogos na temporada, 3 gols marcados e 3 assistências, eleito também o melhor lateral direito da competição, atleta que começou no Internacional, passou no Juventude, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Santos, Figueirense também, onde não conseguiu jogar muito, e lá na Chapecoense encontrando o seu bom futebol. Em 2022 não conseguiu atuar muitas vezes, mas na minha visão irá assim desempenhar uma boa função no CRB. Para dar sequência aqui no nosso vídeo, ainda seguindo na defesa, né, eu quero falar sobre o outro zagueiro, no caso o Simon, chegando aí para a composição do elenco também, a tendência é que seja o titular na posição para a próxima temporada. 31 anos de idade, no Londrina em 2022, entrou em campo 44 vezes no ano com 1 gol marcado e 1 assistência. No Campeonato Brasileiro da Série B, foram 32 partidas com 1 assistência para os seus companheiros, terminando a competição também
sendo um jogador titular. A última atuação dele foi no dia 22 de outubro. Teve ali uma pequena lesão, né, que tirou ele da reta final da temporada, mas nada de muito grave, já poderia atuar no começo do campeonato alagoano com a camisa regatiana. Em relação aos seus outros clubes, ele que jogou aí no futebol goiano também no Vila Nova, de 2020 até o finalzinho do ano de 2021. Confesso que não lembro muito dele por aqui, tá? Em relação às suas principais características de jogo, diria que ele é um zagueiro muito alto, né? 1,85 m, é bom na bola aérea, tem um bom posicionamento também. Destro, 74 quilos, costuma fazer mais essa função pelo lado direito do campo. Começou a sua carreira nas categorias de base do Grêmio, ali ainda em 2009, passou no Vitória e no Figueirense. Na temporada de 2015, rodou bastante no Mojimirim, Passo Fundo e no Ipiranga, onde fez uma boa temporada em 2018, 2019 e também em 2020. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre mais um zagueirão, destro, campeão também da Série C do Campeonato Brasileiro e do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, né? Naquela época que ele defendia as categorias de base do Grêmio. Se você gostou dessa contratação, mais um jogador que tem essa experiência na Série B do Campeonato Brasileiro, na minha visão, isso sim é muito importante. Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre mais as duas últimas contratações, inicialmente com o meio-campista Anderson Leite, mais um bom atleta na minha visão para a próxima edição do Campeonato Brasileiro principalmente, né? 29 anos de idade, na última temporada em 2022 começou no Juárez, da equipe tradicional, tradicional não, recém-formado do futebol mexicano, mas que sempre participa da primeira divisão. 9 jogos por lá, um gol marcado, voltou para o Brasil, para o Juventude, só jogou 2 vezes, né, antes de encerrar o seu contrato e agora defender o CRB. 1,83 m de altura, destro, costuma fazer uma função como um primeiro ou um segundo volante, tá? No Brasil aqui se destacou bastante na Chapecoense, na temporada de 2020 foi campeão da Série B do Brasileirão, 38 jogos, um gol marcado e uma assistência. Na Série A do ano passado também, em 2021, né, defendeu a Chapecoense com mais 38 jogos, 2 gols e outras 2 assistências. Aqui no Brasil ele começou a sua carreira ainda nas categorias de base do Irati, no interior do Paraná, passou também no Londrina, onde fez uma boa Série C em 2014, no Atlético Goianiense rapidamente em 2015, futebol da Costa Rica, né, onde jogou no Saprissa, uma das principais equipes do futebol costarriquenho, em 2017 e também no comecinho de 2018, antes de voltar aqui para o Brasil e jogar bem também na Série B de 2018 e em 2019. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Anderson Leite, mais um campeão com a Chapecoense em 2021, se você gostou dessa contratação aí chegando em Maceió. E para finalizar o nosso vídeo, o último que quero falar aqui com vocês é no caso do lateral o Hereda, 24 anos de idade, lateral direito ex-Náutico. Um que, pelos jogos que eu assisti dele, não achei assim absurdamente bom, mas para a composição de elenco, se a gente imaginar que os dois irão disputar a vaga, né? Tanto no caso do Matheus Ribeiro quanto também do Hereda, acho que sim que pode dar bastante certo. Em 2022, 23 jogos no total, né? Um gol marcado, sendo que na Série B ele participou de apenas 3 atuações, né? Então acabou perdendo um pouco do ritmo de jogo, a tendência é que o recupere para a próxima temporada. Em relação à sua carreira em geral, ele começou ainda nas categorias de base do Cruzeiro, em 2012, no Sub-15, passou também no Sub-17 do Fluminense, Sub-20 do Vasco e do próprio Náutico, onde começou como profissional em 2019. Foi mais titular naquela temporada, 40 jogos, 2 gols marcados. Em 2020 também com mais 45 atuações, um gol marcado e uma assistência na Série B do Campeonato Brasileiro. E no ano passado tendo seus principais momentos de destaque, né, na lateral direita do Náutico, naquele momento que disparou na liderança da competição. Acabou que na reta final nem conseguiu o acesso, mas algumas boas partidas, mas ainda assim variava muito, né? Uma partida muito boa, outra já contestado pela torcida. Acabou que não conseguiu um grande ritmo de jogo nessa temporada, com apenas 23 atuações. Como eu falei, uma posição que é muito escassa aqui no Brasil. Na minha visão, trocando aí o Reginaldo, né, que acabou deixando o CRB nessa temporada, pode sim dar certo com essas duas opções, tanto do Matheus Ribeiro, mais experiente, acho que vai ganhar essa condição de titular no comecinho da temporada, mas tendo também no restante do ano o Hereda como opção, pode sim ser uma boa alternativa. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre esses 6 jogadores contratados, né, quem você acha que pode acabar dando mais certo no elenco do ano que vem, quem você acha que não foi uma tão boa assim, se você imagina o CRB novamente brigando pelo seu acesso e tomara que agora sim, né, conseguindo o seu retorno à primeira divisão, que seria muito bacana, não só para o futebol do Nordeste, quanto também para o restante do país, ter outros clubes diferentes, né, uma equipe de Maceió, até mesmo de Natal, com o próprio ABC, seria muito bacana. Fica essa torcida minha aqui também para o CRB no ano que vem. Quero saber a sua visão, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também conferir o link do nosso apoiador aqui do canal, da SportPix.club, vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!